Então, se calhar dávamos início à audição. Vou tirar a máscara para falar. Boa tarde a todos e a todas. Estamos a dar início à audição da Subcomissão de Igualdade, uma audição conjunta com o Sr. Provedor do Telespectador e a Sra. Presidente e a Sra. Diretora de Programas da RTP2, Doutora Teresa Paixão, e o Sr. Provedor Jorge Vermans. Esta audição, o requerimento para esta audição foi um requerimento do Partido Socialista, prende-se com a matéria do espaço infantil Zig-Zag e, sobretudo, da série francesa Destemidas e da retirada de um episódio, uma polémica em torno de um episódio sobre a Thérèse Clerc dessa mesma série. Nós acordámos ter a seguinte grelha para a audição, para que também não seja muito longa e possamos ficar todos informados daquilo e esclarecidos relativamente às questões que temos para colocar. Portanto, faríamos faríamos a apresentação do requerimento do Partido Socialista, depois dávamos a palavra ao Sr. Provedor e à Sra. Diretora para poderem responder, terem 10 minutos para darem a informação que entendessem. Seguidamente, os partidos políticos teriam uma intervenção de 4 minutos para pôr questões e, no fim, vocês responderiam às questões. Se houver depois alguma questão que fique ainda por responder, voltaremos então a colocar as questões. E posto isto, eu agora passaria aqui a assumir o papel de deputada, não de presidente da Comissão, mas de deputada do Partido Socialista, e a apresentar este requerimento. Este requerimento tem a ver com o que eu disse inicialmente, com uma polémica que se gerou e com informação na comunicação social, nas redes sociais, em torno da série das Destemidas e especificamente sobre o episódio da Thérèse Clerc, das queixas que foram enviadas ao Sr. Provedor e daquela que foi, no fundo, a decisão e o comunicado do Sr. Provedor, e depois daquilo que foi a resposta, no fundo, da RTP. E ficaram aqui algumas questões para esclarecer. Nomeadamente, nós não conseguimos, da informação que obtivemos pública, compreender objetivamente, e esta é a questão, é uma das questões principais, sobretudo para o Sr. Provedor, as questões objetivas, os critérios objetivos para a sua recomendação, para a recomendação da retirada do episódio. E nós gostaríamos de perceber objetivamente quais são os critérios. Segundo lugar, em relação à senhora Diretora, eu julgo que se gerou alguma confusão. Eu não sei se a informação que esteve na comunicação social era a informação correta ou não, porque aquilo que depreendemos da informação era que a RTP2 retirou a série do Zig-Zag, pô-la na RTP Play, de uma forma mais geral, e que ia, no fundo, eu não sei como é que é dizer, porque substituir o texto do episódio ficou suspenso e iria ser substituído o texto do episódio porque havia o entendimento que o texto não era adequado. E a pergunta é exatamente a mesma, não é adequado, se é verdade, porque também não ficou claro para mim se este foi de facto o procedimento que aconteceu e gostaríamos de ouvi-la e perceber se o procedimento, se é verdade que vai ser reformulado, no fundo, o texto, quais são os critérios para aquele objetivamente para aquele texto não ser adequado, porque, pronto, no nosso entender, depois de ver o episódio, ficámos também com todas estas dúvidas. E posta a apresentação do requerimento, daríamos a palavra, talvez primeiro ao Sr. Provedor, depois à Sra. Diretora. Faz favor. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todas as senhoras deputadas, muito obrigado por esta possibilidade de esclarecermos algumas questões que ficaram no ar. Se me permite, referir só uma rápida introdução
ou que me motivou, que não é diretamente uma resposta à questão que coloca, que eu espero responder a ela, mas fazer algum enquadramento mais genérico, talvez. Do meu ponto de vista, a programação infantil da RTP2 é reconhecida pela sua qualidade e pela sua intencionalidade formativa e educativa. Este é um património que foi construído ao longo de anos e que, junto quer das famílias, quer das crianças, e que é um trunfo, um capital de confiança muito importante. Sobretudo num tempo em que existem cada vez mais canais ditos infantis que têm critérios fundamentalmente de comerciais, de entretenimento e valorizam os aspectos comerciais acima de qualquer outro tipo de critério educativo. Por outro lado, mesmo que, como foi escrito várias vezes, enfim, a propósito desta questão, surgiu escrito, foi opinião expressa publicamente por várias pessoas, mesmo que discordemos de que os pais abandonam as crianças diante do ecrã televisivo durante tempo demais, sem nenhuma interação, nem nenhum acompanhamento, isso é um facto e, portanto, temos que ter, podemos classificar essa prática de errada, mas é uma prática comum. Aí constitui uma razão suplementar para a RTP2 ter especiais cuidados e critérios rigorosos no que escolhe exibir nos seus espaços dedicados ao público infantil, como é de facto sua obrigação enquanto empresa concessionária do Serviço Público de Televisão. Do meu ponto de vista, o dever de proteger os públicos mais vulneráveis não determina de modo nenhum uma programação cinzenta, infantilizada. Pelo contrário, permite, como já escrevi, abordar uma enorme variedade de situações, propor heróis e heroínas de toda a espécie, dar a conhecer tudo quanto contribua para a abertura ao mundo atual e à sua imensa diversidade. Tudo, do meu ponto de vista, tem a ver com a adequação da linguagem e da narrativa ao público infantil que se espera atingir. As numerosas queixas de telespectadores que eu recebi dirigia-se ou tinham como motivo a exibição da série às 11h30, um bloco de programas dedicados ao público infantil e num horário em que há um vasto auditório de crianças muito novas, sem capacidade de compreenderem a complexidade das questões abordadas no conjunto desta série. Discordei de muitos, ou de quase todos, de muitos dos argumentos esgrimidos nessas queixas que me chegaram. Contudo, recomendei que a série fosse futuramente reexibida fora do espaço dedicado ao público infantil, em horário mais conveniente para o público adolescente. Recomendei ainda que um episódio da série não fosse reexibido e que fosse retirado da RTP Play. Porquê? Porque, enquanto eu considero que a série se dedicava a um público não infantil, mas a um público adolescente, pareceu-me que esse episódio em causa não era adequado ao público adolescente, fundamentalmente, dado o tratamento festivo que nesse episódio era dado ao recurso ao aborto. Foi isso que me levou a sugerir que, em futura repetição desta série, não fosse emitido este episódio e que ele fosse retirado na RTP Play. Como devem estar a par, eu, na resposta que formulei, que dei à maior parte, enfim, que dei aos telespectadores queixosos, afirmei claramente que a RTP não pode nem deve esconder ao seu público adolescente estas realidades, assim como deve, de acordo com a lei e com as melhores práticas, tratar as questões sensíveis da educação sexual e do aborto, da inquietação religiosa e da história das religiões, do amor e da amizade e outras, que não são seguramente temas exclusivos das famílias. Não pode nem deve, no entanto, fazê-lo do modo como surgem tratadas no referido episódio. Fim de citação. Já que ainda tenho uns minutos, gostava de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção das senhoras deputadas presentes, das senhoras deputadas desta subcomissão, para o facto de que a RTP Play é de livre acesso.
Todos os programas que lá existem podem ser acedidos por qualquer pessoa, desde que esteja no território português, que muitas pessoas das comunidades lusodescendentes queixam-se, e é verdade, que não podem aceder a alguns dos programas e dos produtos televisivos que a RTP Play tem. Mas, portanto, não existe não existe a possibilidade de o exercício do controle parental se fazer em relação à RTP Play. Há aqui um problema de desadequação mais geral do que este facto que, enfim, que nos trouxe aqui, mas que já agora aproveito. O legislador tem um atraso, se assim me permitem dizer, em relação ao que foi acontecendo na difusão de programas televisivos, enquanto que impõe, por exemplo, que os canais lineares não podem de modo nenhum colocar na sua programação antes das 10h30 alguns programas que podem não ser adequados a públicos mais vulneráveis. Em termos daquilo que é difundido não linearmente, as crianças, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer conteúdo. É uma questão que já me tem preocupado e que tenho colocado várias vezes à entidade reguladora. Já fiz alguns programas a chamar a atenção para esta questão, que eu não sei como é que se resolve, não tenho qualidade, enfim, recursos técnicos nem conhecimentos para fazer mais sugestões do que isto, mas acho que, de alguma forma, aproveito esta situação para chamar a atenção para este problema, que é um problema mais estrutural, digamos. Retomando o que vinha dizendo a propósito da minha recomendação, já depois de ter feito esta recomendação, tanto que eram duas, uma que a série devia ser reexibida em um horário mais certo e fora do espaço infantil e não devia ser reexibida com aquele episódio, recebi muitas mensagens de protesto sobre esta minha recomendação. Portanto, eu inicialmente recebi muitos telespectadores que se queixavam de que estava no ar uma série que não devia estar naquele horário e que continha um episódio que de maneira nenhuma era aceitável. Depois da minha recomendação, recebi uma série de mensagens em sentido contrário, criticando aquilo que as pessoas que se mobilizaram para me escrever pensavam que eu tinha dito ou feito. A maior parte, de facto, dessas mensagens não tinha nada a ver com o que eu realmente recomendara e com aquilo que eu realmente responder aos queixosos, baseava-se em informações e opiniões distorcidas que me acusavam, nomeadamente, de ter mandado retirar a série da programação da RTP. Devo dizer que eu costumo dizer que só os mortos é que não mudam, não são suscetíveis de mudar de opinião. Li, portanto, como devem calcular, senhores deputadas, li muitos e-mails a favor da retirada da série e li quase outros tantos a favor da não retirada daquele episódio, etc. Li seguramente algumas reflexões interessantes e que contêm argumentos respeitáveis, mas de tudo o que li, nada me levou a mudar de opinião. Eu hoje faria a mesma recomendação que fiz nos finais de junho. Estou à vossa disposição para qualquer outro esclarecimento que queiram e que eu possa dar. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Passava agora. Doutora Teresa, faz favor. Sim, podem falar sem. No fundo, o nosso protocolo aqui é quando se fala, podemos tirar a máscara se assim o entendermos. Faz favor. Boa tarde, muito obrigada. Ora, no dia 19 de junho, sexta-feira, a RTP2 emitiu no espaço Zig-Zag, às 11h30 da manhã, o episódio da série dedicada a Thérèse Clerc. No dia 24, o senhor provedor do espectador, o Dr. Vemans, enviou aos queixosos uma nota do qual me deu conta de resto como manda a lei que rege provedor.
Eu aceitei uma das suas recomendações, que foi a de retirar o episódio do espaço Zig-Zag Online, que é o espaço infantil da RTP na internet, por entender que, no que diz respeito ao aborto, o texto, que tinha uma tradução muito próxima do original, não estava adequado a crianças de 10 ou 11 anos, sobretudo daquelas que não têm os pais em casa, ou cujos pais não conseguem ou não sabem dar uma explicação e a atenção individual que estes assuntos requerem quando se trata de explicá-los às crianças. E por isso era uma das razões, mas além de tudo ele também não refletia, o próprio texto não refletia que o sentimento que muitas mulheres têm ao exercer este direito, que causa sempre angústia e sofrimento. E a nossa intenção foi sempre refazer essa parte do texto, com pequenas alterações, que de uma forma pedagógica e adequada à idade, permitissem fazer compreender às crianças que a decisão que cumpre o direito de fazer um aborto é tão dura para as mulheres que, por isso, se calhar, é preciso apoiá-las ainda mais. E reforço que essa adaptação foi feita e foi aprovada pela autora que escreveu o texto original. No dia 25 de junho, nós tentámos colocar a série completa na RTP Play no espaço das séries de adultos, com o episódio tal como ele tinha ido para o ar, deu esta polémica porque o episódio foi para o ar, o episódio não foi censurado, não é? O episódio foi para o ar. Portanto, quisemos passar a série completa para a RTP Play de adultos, o espaço de adultos, com o episódio tal como ele tinha ido para o ar, e manter a série no Zig-Zag Play, mas sem este episódio. Ou seja, no espaço infantil não estaria este episódio, porque entendemos que ele não era adequado, mas no espaço de adultos ele estava lá. E nunca se tirou a série do ar, a série continua no ar às 11h30. E portanto, migramos, mas os nossos colegas da multimédia disseram-nos que tecnicamente não era possível manter os episódios todos 2 vezes e, portanto, tivemos que optar e fizemos a opção do espaço dos adultos. Ao contrário do que foi veiculado nas redes sociais, a RTP2 nunca suspendeu a série da televisão, nem mudou o horário, o que nem sequer foi sugerido pelo provedor nesta passagem, foi sugerido numa futura passagem. Mas a série manteve-se sempre lá. Houve alguma coisa aconteceu em que eu acho que alguns jornais disseram que a série não estava, mas a série esteve sempre no ar. E o último episódio, a série esteve no ar sem qualquer interrupção até dia 7 de julho, foi quando se emitiu o episódio 30, que é o último episódio. Para quem, depois houve muitas interpretações, não é? Houve pessoas que defenderam que tirámos a série do ar por se tratar de mulheres. O que posso dizer é que a RTP2 provavelmente é o canal que mais diversidades de mulheres mostra. Até porque tem muitos mais programas do que as outras estações todas, não é? Que tem programas muito grandes, muito compridos com as mesmas pessoas, e nós praticamente de hora a hora temos um programa diferente. E temos sistematicamente exibido séries onde as mulheres têm um papel extremamente valorizado. E nos programas infantis há inúmeras representações de meninas protagonistas, e são protagonistas não por ser fadas ou princesas, mas porque pensam e agem. E para quem entendeu, houve pessoas que entenderam que a exclusão tinha acontecido por causa das questões da orientação sexual. E eu recordo que há 11 anos a RTP encomendou uma série de histórias para crianças dos 6 aos 9 anos, e uma delas chamava-se Teodorico e as suas 2 mães. Não há qualquer... E também temos tido sempre com regularidade documentários e longas metragens com representação de personagens homossexuais de ambos os géneros. E há outros programas na grelha do 2 que promovem a igualdade e a não discriminação, nomeadamente para os surdos. Tivemos e até nas artes de palco conseguimos pôr lá um bailado interpretado por uma companhia de pessoas com mais de 60 anos, que é uma coisa muito rara, não é? E também denunciamos, além de promovermos a igualdade, também denunciamos a desigualdade, e estamos sistematicamente a exibir programas sobre a discriminação dos negros e dos judeus e dos muçulmanos, e no fundo todos aqueles que viveram as questões da discriminação. E inclusivamente o canal, eu acho que o canal tem tantas preocupações de igualdade e não tem nenhum preconceito em relação a nada, que na campanha de comemoração dos 50 anos da RTP2, os clipes que comemoravam, os separadores que comemoravam,
justamente mostraram pessoas que em geral não aparecem na televisão em situações normais, entre aspas. Mostramos uma senhora transgênero, fazia parte dos clipes, e essas pessoas são sempre mostradas em documentários sobre aquele assunto, não numa situação normal. Por isso, a razão pela qual decidimos tirar e aceitar a recomendação do Dr. Jorge Bemans foi por reconhecermos que o episódio 19 das Destemidas, que diz respeito a Thérèse Clerc, não era adequado à idade para a qual nos propunhamos comunicar. E aconteceu porque nós dobramos e legendamos e traduzimos cerca de 15 mil episódios por ano. E, portanto, não é possível, não é humanamente possível proteger e rever a tradução de todos e a interpretação e as direções de atores. E tirámos o episódio da plataforma infantil, porque acreditámos que o podíamos tornar mais perceptível e adequado ao público-alvo. Porque na televisão, em vez de... O Samuel Beckett tinha aquela coisa errar de novo, errar melhor, mas na televisão não pode ser assim, tem que ser corrigir de novo, corrigir melhor. E, sobretudo, o que eu acho é que tirámos o episódio no superior interesse da criança e não por mais razão nenhuma espécie. Posso passar, se quiser, a responder à pergunta, o que é que nós não achámos adequado. E o que nós não achámos adequado para aquela idade foi, por exemplo, a pessoa chegar e dizer eu quero fazer um aborto, e traduzimos por eu preciso de fazer um aborto. Não achámos adequado dizer eu amo os meus filhos, mas sou uma mulher livre. E pusemos eu amo os meus filhos e sou uma mulher livre. Porque para as crianças a coisa não pode ser uma coisa ou outra, não é? Não deve ser uma coisa ou outra. E quando há a representação do discurso da Simone Weil, como foi sempre a mesma atriz que fez, a atriz quis modificar um bocadinho a voz para o discurso da Simone Weil e ridicularizou um bocadinho o discurso da Simone Weil. E nós tirámos essa carga e pusemos o discurso agora da Simone Weil dito de uma forma natural e não caricaturado, digamos. Na verdade, a Simone Weil em 76 lutou pela despenalização do aborto e, portanto, não fazia sentido caricaturá-la ali naquele momento. Mas o que acontece muitas vezes é que a direção da interpretação do ator que faz a série fica muito próxima, tenta-se um bocadinho imitar aquilo que está no original. E uma tradução implica sempre uma adaptação. E até a interpretação também implica uma adaptação. Não é? Costumo dar o exemplo, os ingleses dizem ao telefone, se atendem o telefone, dizem I'm afraid she's not here, e nós não dizemos estou com medo, mas não está cá. Não é? Temos que adaptar para a nossa língua, dizendo não está, quer deixar recado. Portanto, e esta adaptação não foi uma adaptação cuidada no que diz respeito apenas a este assunto e não mais nenhum outro nos pareceu que não era adequado. Obrigada. Muito obrigada. Queria-vos agradecer as intervenções. Agora volto aqui ao meu papel de deputada do Partido Socialista e dizer-vos o seguinte. Percebo aquilo que a doutora Teresa disse relativamente às alterações. Fica com uma dúvida que não percebi muito bem, é porque é que a série não se manteve no zigue-zague e... Não, porque é que não se manteve, não se continua no zigue-zague. Mas depois já pode ser, porque é mais fácil, para não entrarmos em diálogo, senão torna-se mais complicado. Mas pronto, é uma das questões, é porque é que não se manteve no zigue-zague, mesmo que fosse revisto o texto. Portanto, essa é uma pergunta que me parece... gostaria de ver respondida. Quanto à matéria em si, e pronto, fico contente de não vos ouvir referir outros aspectos que eu sei que foram contestados, como o Karl Marx e a questão de ser um casal de mulheres a beijar-se. Aliás, eu pergunto-me se fosse o Santo Agostinho em vez do Karl Marx, ou fosse um homem e uma mulher a beijar-se, quando estamos a falar num país livre, em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal, o aborto é legal, ou a interrupção voluntária da gravidez, e portanto nós estamos a falar, e eu sei que o Sr. Provedor fez referência a essa questão da lei, porque de facto nós estamos a falar de matéria legal num país, e matéria que, tal como o episódio refere,
aqui também se viveu, e foi há pouco tempo, sobretudo em relação à interrupção voluntária da gravidez, uma luta muito grande, de muitos anos, de muitas pessoas, com muito sofrimento, com pessoas que infelizmente morreram, porque não tinham as condições para poder interromper a sua gravidez em segurança, e portanto era um problema de saúde pública, um problema também de justiça, porque quer as mulheres, quer os profissionais de saúde passavam pela situação de serem julgados e de irem à barra do tribunal. Isso acontecia de facto, não era só estar na lei, não era cumprido, era cumprido. E, portanto, nós estamos a falar de uma matéria que é sensível e por isso cria também estas polémicas. E é sensível e divide a sociedade, mas de facto a sociedade num determinado momento, quando foi posto em referendo, e portanto também é importante referir, não estamos a falar de uma questão que foi decidida nesta Casa, apesar daqui haver toda a legitimidade para a decidir, mas tinha havido um referendo e foi decidido fazer um segundo referendo, portanto a sociedade portuguesa respondeu especificamente sobre a questão da interrupção voluntária da gravidez e, portanto, houve uma maioria em Portugal que quis despenalizar a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas. E, portanto, isto parece-me uma matéria muito importante, perceba a sensibilidade. Tenho dificuldade de perceber a questão, e queria-lhe pedir, Sr. Provedor, se me explicava melhor essa questão festiva, porque o que me parece a mim, eu vi o episódio e, pronto, esses pormenores que referiu são questões que agora, se calhar, se olhar, olho com essa visão, tenho que ir olhar outra vez. Mas a questão que me parece que é festiva no episódio tem a ver com... não tem a ver com o aborto em si ou com o facto de fazer um aborto, mas tem a ver com a conquista de se tornar possível e de ser possível fazer o aborto. E isso, de facto, é uma questão muito importante e para nós é fundamental. É porque, de facto, é muito importante, e eu acho que uma criança de 10 anos tem condições para perceber isto. Mas pronto, a minha opinião também é subjetiva, porque isto depois, o problema é a subjetividade disto tudo. Depois eu compreendo, Sr. Provedor, mas aliás a ERC, quando nós estamos a pedir à ERC para vir, que também sei que houve queixas à ERC, é exatamente porque temos todos, nós também aqui, todos os que temos responsabilidade de tentar encontrar critérios objetivos, porque isso defende-nos a todos, defende as crianças, defende a sociedade e defende-nos a nós. O Sr. Provedor, a Sra. Diretora, nós deputados, defendemos a todos. E a questão é esta, é porque o que ali está em causa é a conquista do direito, e é isso que é festivo, é a conquista de um direito. É a conquista do direito a poder interromper a gravidez. E isso é uma questão, e agora vou entrar aqui num aspecto, pronto, que é a minha opinião e vale o que vale, porque é mesmo a minha opinião, que tem a ver com tudo aquilo que... e que provavelmente a autora também teve em mente quando o representou assim, que tem a ver com o que está em causa com os momentos em que nos países, e a França tem esse histórico há muitos anos, não é? O que se conseguiu nos países com este momento é porque, para além da questão, como eu já referi, da saúde pública, a questão das pessoas não terem que ir a tribunal, há também para os movimentos feministas e para os direitos das mulheres, e por isso também uma reação do outro lado, dos movimentos que são antifeministas e que são mais conservadores, há também ali um momento de libertação das mulheres, porque o aborto foi, de facto, uma questão que sempre marcou muito a subjugação das mulheres nas sociedades. E, portanto, esse direito, há uma festividade de alegria por esse momento. E foi assim que eu interpretei, por direito. E eu acho que isto pode ser compreendido numa sociedade, não é o aborto, porque obviamente que fazer um aborto tem uma carga, como disse bem, muito grande para a pessoa que o faz, mesmo quando o faz nas melhores das condições, não é? E portanto eu acho que isto qualquer pessoa de bom senso e com um sentido humano e físico da questão compreende e emocional, compreende essa questão, mas ali, e portanto quando fala em festividade, eu gostava de perceber o que é que está por trás dessa sua avaliação de festividade, porque se calhar não é o mesmo entendimento que... Mas nós aqui também só estamos para perceber e para esclarecer e para compreender. E, portanto, eu ficava por aqui, penso que dava a palavra à deputada Fabíola Cardoso e depois dava-vos a palavra para poder responder. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Começar por agradecer a vossa presença aqui, ainda que o motivo não seja o melhor, mas é muito bom quando temos esta possibilidade. Eu chamo-me Fabíola Cardoso, represento aqui o Bloco de Esquerda, que foi um partido político que optou por uma outra abordagem relativamente a este assunto. No mesmo dia que o PS apresentava o requerimento para estarem presentes nesta comissão, o Bloco de Esquerda entregou 2 perguntas, uma diretamente à Ministra da Cultura, outra à Ministra de Estado e da Presidência, na prática colocando as questões que se colocam aqui, fazendo um enquadramento da situação, que foi confirmado por aquilo que disseram, portanto, ultrapassaremos essa fase, e colocando algumas questões que gostaríamos agora também de colocar aqui, no sentido de procurar esclarecer o que é que aconteceu. Portanto, começaria pela ordem que foi apresentada pelo Sr. Provedor do telespectador e gostaria de lhe perguntar, sendo que já disse que confirmou que recomendou esta alteração e que isso foi causado pelas queixas que lhe foram dirigidas, eu gostaria de saber se nos poderia ser um bocadinho mais específico. Quantas queixas recebeu, de que entidades ou se foram apenas de pessoas individuais e qual o conteúdo dessas queixas? Porque aquilo que passou para as redes sociais não foi só aquilo que foi dito aqui, mas gostaria de saber de própria voz exatamente o que é que foi dito. Depois gostaria de que tentasse fazer uma analogia entre esta situação e outras situações que também têm vindo a público. Lembro-me, por exemplo, de um outro assunto que também muitas vezes o Bloco de Esquerda está envolvido, a questão das touradas, por exemplo, e da possibilidade de serem transmitidas ou não, dos horários. Relativamente a esse assunto, se considera que reagiu da mesma maneira, de uma maneira semelhante, de uma maneira análoga, ou que houve aqui uma reação mais, digamos assim, à flor da pele. E para terminar, gostaria de lhe perguntar, sendo que afirmou que voltaria a fazer a mesma situação, eu gostaria de lhe perguntar se pensa que há possibilidade de escolha para alguém que exerce o cargo, digamos assim, que eu trouxe aqui hoje, entre promoção e validação da igualdade e da diversidade junto do público infantil e um conservadorismo que na prática não tem outro objetivo que não exatamente limitar o acesso das crianças a esta diversidade que não só é real, como é legalmente reconhecida na nossa Constituição e numa diversidade grande, felizmente, de textos legais, mas que também, hoje em dia, é aceite como necessária, indispensável, positiva para um desenvolvimento saudável dos jovens. O tempo, penso eu, em que as crianças eram protegidas da realidade e empurradas para um caminho com o qual muitas vezes se sentiam mal em aceitar e se sentiam compelidas a aceitar e que daí resultavam graves problemas psicológicos, sociais e até mentais, esse tempo, penso eu, já não é o Portugal de 2020 que temos. Portanto, gostaria de lhe perguntar se, de facto, pensa que esta escolha não deveria ter tido, esta sua decisão não deveria ter sido noutro sentido. Passando à senhora diretora de programas, eu gostava de colocar aqui uma questão que é do enquadramento legal. É possível, é legalmente correto este tipo de decisões, por indicação do provedor, pegar numa série que está a ser transmitida obviamente destinada a um público jovem, a um público adolescente, e mudá-la
do seu enquadramento, que é o Zig-Zag, que é um programa juvenil, que é o enquadramento dos programas de jovens da RTP, e mudá-la. E pergunto se é legal, porque eu concordo com aquilo que foi dito aqui relativamente à qualidade da programação da RTP. Eu acho que nós, cidadãos, de um modo geral, nos habituámos a respeitar e a reconhecer na RTP uma programação de qualidade, uma programação que inclui uma série de programas e de abordagens que, de facto, valorizam o desenvolvimento de uma sociedade mais diversa, mais plural, e penso que, aliás, na pergunta que nós fizemos, a primeira coisa que fazíamos era louvar exatamente a presença deste tipo de programas, e acho que este é que é o serviço público que esperamos da RTP. Isto é que é cumprir aquilo que é expectável, não só à luz da realidade social que temos, mas também do enquadramento que temos. Claro que poderíamos aqui dizer que se calhar deveriam passar mais programas que relatassem ainda mais situações, maior diversidade, que denunciassem de uma maneira mais assertiva as desigualdades, e penso que isso, de facto, é um desafio que, aliás, é reconhecido até pelo próprio Governo, quando, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, exatamente refere a relevância de uma programação diversificada. Mas depois é assustador quando, perante alguma pressão da opinião pública, cheira a lápis azul, cheira a uma censura. Isto é legal, é possível, está correto. E, mesmo que seja legal, é aquilo que é adequado. E quando houver mais episódios destes, quando houver mais situações destas, quando voltar a haver pressão, como é que a RTP reagirá? Isto é um bocadinho assustador a esse nível, porque eu acredito que a sociedade portuguesa vai evoluindo no sentido de maior abertura, mas também há, e vemos até noutros países, forças que se opõem a este desenvolvimento. Eu gostava de deixar aqui mais com repto um pedido, de que o programa fosse devolvido ao seu espaço natural, ao Zig-Zag, e que fosse tido em consideração que, ainda que possa haver pequenas nuances da tradução, que de facto se calhar até podiam ser melhoradas, mas se calhar teria sido politicamente e socialmente muito mais válido ter dito não, está bem. E depois então, vamos deixar tudo como está, e depois então fazer um pequeno ajuste se fosse necessário. Assim, a opinião que passou, a ideia que passou para a opinião pública foi exatamente de que quando há uma mobilização de opiniões mais conservadoras, a RTP cede, recua e retira. E esta é uma mensagem política que penso que nós aqui não podemos permitir, e que a RTP, para manter exatamente a qualidade do serviço público que reconhecemos, também não pode deixar passar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a deputada Catarina não está online, não está em 3 reuniões ao mesmo tempo, disse que ia tentar vir, mas às vezes torna-se de facto complicado. Posto isto, passava então novamente a palavra ao Sr. Provedor, depois à Sra. Diretora, e depois, se houver ainda mais alguma questão, obviamente colocaremos, e se as minhas colegas depois quiserem pôr também alguma questão. Muito obrigado. Sr. Deputado, tenho alguma dificuldade em responder-lhe, devo dizer. Por variedíssimas razões. Primeiro gostava de responder assim. Quero desculpar por ordem de intervenção. Sim, digamos que o episódio em causa tem, eu diria, 3 momentos de festa que são diferentes. Um último que é depois de ter sido votado o direito à interrupção voluntária de gravidez. Um outro anterior, que é, digamos, uma festa durante a luta pela aquisição desse direito. Mas há um primeiro de todos, que esse é que me parece despropositado, que é, quando fizer o favor de rever o episódio, quando a jovem que vem, enfim, pretender fazer um aborto, é posta à janela perante
enfim, perante um público que a gente percebe que lá está, a dizer que, com o sentido que eu interpretei, e parece-me difícil de fazer de outro modo, mas fará a sua visão e terá a sua conclusão, completamente despropositado face àquilo que é depois dito à frente pela figura da Simone Weil sobre a dor, o peso, a dificuldade enfim, que envolve o aborto. E isso parece-me que, por mais que as crianças devam ter, enfim, serem expostas a determinadas questões, não me parece que seja linguagem em sítio nenhum para se falar do aborto, é a minha sensibilidade. E, portanto, pareceu-me claramente que esse primeiro momento festivo é que estava completamente deslocado numa mulher que vem ter com a Thérèse Leclerc para, de uma forma como é apresentada na narrativa, de uma forma, enfim, em termos de ilegalidade, como a maior parte de ilegalidade do aborto, como seria comum à maior parte das mulheres que queriam interromper as suas gravidezes não desejadas, de uma maneira que é representada bem, bastante discreta, assumida, e que é de repente posta à janela, enfim, transformando aquela questão pessoal numa festa coletiva que me parece de facto desadequado. Foi assim que eu li, foi assim que me pareceu que não era uma mensagem razoável para o público que se destinava. Se fosse para outro público qualquer, não me teria pronunciado. As questões que põe, Sra. Deputada, tenho alguma dificuldade em responder, como disse. Primeiro, questões muito objetivas, mas a que eu não posso responder, porque a correspondência com o provedor é sujeita a sigilo e, portanto, as pessoas escrevem-me na confiança de que eu não identifico quem me escreve. Os números são passíveis de serem comunicados e, se não me engano, eu terei recebido à roda de... depois do meu relatório anual apresentarei isso mais quantificado, mas não andarei muito longe da verdade se disser que devo ter recebido umas 850 mails sobre este assunto. Devo dizer que, como é habitual neste tipo de mobilização, depois, quando nós damos a resposta a cada um deles, percebemos que alguns daqueles mails não são assim tão existentes quanto... enfim, não existem. Pronto, creio que me ficava por aqui no que diz respeito àquilo que posso revelar do que me foi dito e transmitido. A sua opção, para mim, não se me põe, quer dizer, a opção que coloca entre, se não me engano, foram estes os seus termos, desculpe se não os reproduzo exatamente, entre uma visão conservadora da educação ou destas questões de educação sexual, do direito das mulheres, etc., e uma visão progressista, eu, para mim, desculpe, mas eu não me pronuncio nessa base, não é para mim motivo de reflexão nenhuma nem outra. O que eu sei são duas coisas que são um pouco diferentes e que me levaram a não recomendar, que a série fosse interrompida, não recomendei isso. 2, que fosse retirada, também não. Eu até me pronunciei sobre o modo como seria melhor reexibir a série. Portanto, ver na minha recomendação qualquer crítica a 30 episódios, a 29 episódios, é tentar pôr no ar coisas que, desculpe, eu não fiz, não farei, é contra aquilo que tem sido a minha posição desde sempre nestas questões. Eu acho a série muito interessante, não acho adaptada a série na sua linguagem, na sua narrativa, desculpe, e esta é a segunda questão, não acho adaptada a um público infantil. Não me parece que os temas abordados ao longo dos diferentes episódios que sejam importantes, interessantes, passíveis de contribuírem para o crescimento e a formação de meninas e meninas de 6 anos. Como já disse anteriormente, isto não é dificilmente objetivável. De facto, isto tem alguma dificuldade de se tornar um critério absolutamente objetivo.
Contudo, sendo que a RTP dispõe de vários tempos e de vários horários, eu acho que só fica bem a RTP procurar, como é exigido pelo contrato de concessão, procurar encontrar, através dos horários, encontrar a melhor hipótese de fazer chegar cada programa ao seu público potencial, ao público a que se destina. Foi isso que eu recomendei em relação à série. Em relação a este episódio, creio que já me expliquei porque é que me parece que devia ser, de facto, retirado nessa repetição e da sua disponibilização através da RTP Play. O Zig Zag não é um programa para adolescentes. É um espaço de programação infantil. Podemos discutir aqui, tem sido objeto de grande reflexão sobre o que é a adolescência, quais são as idades que marcam a passagem da infância para a adolescência, etc. Mas, de alguma forma, o pensamento, a reflexão que está por trás do Zig Zag em termos da programação é fundamentalmente constituir uma programação específica para meninos entre os 6, meninos e meninas, entre os 6 e os 10 anos. Esse é o Zig Zag. Depois há espaços dedicados a adolescentes, jovens, adultos, etc. Portanto, sendo um programa infantil, esta série não creio que seja recomendada para este público, sendo que a RTP dispõe de outros horários onde a pode exibir, pode e deve exibir. Não é, portanto, minha intenção, nem nunca foi, nem recomendei que esta série fosse retirada da programação da RTP, mas que fosse colocada num espaço de horário onde fosse mais potencializada, ou de forma mais claramente potencializada, o contacto da série com o público a que se destina. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Provedor. Dava a palavra à Sra. Diretora para responder. Obrigada. Respondendo à questão da Sra. Deputada, porque é que não se manteve no Zig Zag? Nós tentámos manter no Zig Zag. Nós queríamos queríamos de qualquer maneira ter na net o episódio que deu origem a toda a polémica. Não o podendo ou não querendo mantê-lo no Zig Zag, tinha que ser no espaço adulto. E tecnicamente não era possível manter nos dois sítios. Agora que já refizemos a tradução, nesses pequenos detalhes que eu já referi, vamos repor a série no espaço Zig Zag. Mas isto são coisas depois que levam tempo, como é evidente, não é? Ainda não foi possível fazer, mas eu penso que até meados deste mês estará outra vez de novo no espaço Zig Zag. Sim, é legal. É legal fazer, não quero dizer que seja bem feito, mas legal é. Aliás, cabe ao diretor de programas, é soberano sobre a sua programação. E já tirámos episódios do ar e até da net várias vezes, só que é por erros de português, erros de ortografia na tradução, em que é preciso corrigir datas que ficam enganadas. Portanto, já fizemos isso várias vezes. Esta vez a razão foi outra, mas tirar um episódio da internet, do espaço da RTP, para o refazer é uma coisa mais ou menos frequente, é por outras razões. Estou-me a lembrar agora de um documentário em que o narrador disse casário em vez de casario, e aquilo teve que ser tirado e refeito, não é? Portanto, isso é normal e é legal. Não acho que já houve... Gostava só aqui de referir uma coisa que, embora não me tenha sido perguntada a mim. Eu acho que o espaço infantil e juvenil da RTP2 é sempre um espaço de uma enorme diversidade e de uma grande promoção de igualdade e da diferença. Não é só da igualdade, é também da diferença. E nesse sentido, acho que temos resistido bem à pressão. A pressão, neste caso, foi porque nós também reconhecemos que não estava bem. E quisemos fazer melhor. E foi apenas
nesse aspecto, quando as pessoas pensaram que tínhamos tirado do ar porque o Karl Marx tinha iluminado a senhora, nós até nos rimos, não é? Pronto, desatámos a rir. Mas, na verdade, e vimos o episódio, depois chamámos algumas pessoas absolutamente fora de questão, que sejam conservadoras, para ver o episódio e discutir connosco a questão do aborto, e concordámos com o Jorge Vemans. Há um momento em que a senhora diz, não sussurres, diz a toda a gente, grita que queres fazer um aborto. Eu acho que isto não é uma criança pequena. Quer dizer, eu se precisasse fazer um aborto não gritava numa janela, não é? Mas gritava com certeza, dava vivas e dei quando o aborto foi legalizado, mas isso é outra questão. E acho que para uma criança pequena, às vezes nós achamos que as crianças com 10 anos percebem as coisas porque são as crianças que nós conhecemos, mas há imensas crianças que nós não conhecemos e que vivem em contextos muito vulneráveis até, e, portanto, elas não têm a mesma percepção que as crianças que nós conhecemos, que têm muitas oportunidades. Portanto, do ponto de vista legal, sim, e acho que a pressão, acho que temos resistido bastante bem à pressão. Aqui, depois de vermos muitas vezes o episódio e de conversar com várias pessoas, entendemos que o deveríamos adaptar. E, portanto, não foi resistir à pressão, foi reconhecer que aquilo não estava bem. Claro que, se calhar, isso aconteceu porque houve essa pressão, não estou a dizer que não, porque, de repente, há muita coisa que vai para o ar e que nós não temos não é possível estar em cima de tudo, não é? Há coisas que escapam, mas não, neste caso foi porque achámos que podíamos fazer melhor. Obrigada. Muito obrigada. Chegou a senhora Presidente, portanto, vou-lhe dar o lugar. Então, senhora Catarina Marcelino, é a última ronda dos 2 minutos. Se alguém quiser Pronto. Há alguém inscrito? Desculpa, alguém inscrito? Algum? Sim. Então, passo a palavra à senhora deputada Fabiola Cardoso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer os esclarecimentos que foram prestados, inclusivamente aqueles com os quais eu não concordo ou que não me pareceram suficientes. Gostaria só de deixar aqui, além deste agradecimento, dois apontamentos, um dirigido ao Sr. Provedor. Se fosse assim tão tranquilo e tão unânime e tão evidente como nos apresentou que a série não era, a série no seu todo, adequada ao público que estava a assistir no horário no qual era transmitido, possivelmente os problemas teriam aparecido no episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, não apenas ao 19º. Portanto, eu acho que a questão aqui não se prendia, as reações não se prenderam com a série no seu todo, mas especificamente com alguns aspectos que foram abordados aqui. Fico muitíssimo contente por saber que vai regressar, assim que possível, ao seu espaço natural no Zig-Zag Online, a série. Penso que é uma mais-valia para as crianças e partilho da sua opinião de que a RTP tem efetivamente feito um bom trabalho e resistido bem. Isso não quer dizer que nesta situação particular a mensagem que passou tenha sido essa, porque efetivamente aquilo que circulou nas redes, apesar do dever de sigilo, não foi nada sigiloso, circularam cópias de vários mails, informações trocadas, respostas, portanto houve uma grande divulgação e uma vez que as coisas saem cá para fora, sabemos todos, infelizmente, que depois é muito difícil conseguir conter danos
e passar uma imagem que seja a correta. Mas penso que aqui, no lugar adequado também para estes esclarecimentos, tivemos o esclarecimento que se impunha, e agradecer, para terminar, não só a vossa presença, mas também ao PS, a possibilidade de termos esta possibilidade, este esclarecimento célere desta situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu também quero agradecer os esclarecimentos. Também fico muito contente que a série volte, porque eu acho que é uma excelente série, é uma série que, no fundo, dá espaço ao papel das mulheres na história e no desenvolvimento do mundo, que, como sabemos, nem sempre acontece e que andamos quase, quando se discute reescrever da história, eu acho interessante, porque quando nós estamos a trazer as mulheres para dentro da história, de alguma forma, também estamos a reescrevê-la no sentido de a complementar com uma parte de pessoas que contribuíram e que são muito invisíveis, e esta série tem esse mérito. Uma série que recebeu prémios, também é importante que isto seja dito, com este episódio incluído, porque é a série, recebeu prémios, é uma série que passa noutros países onde estas questões não foram colocadas, supostamente também se calhar tentaram passar noutros onde nem sequer foi possível passar a série, não é? E não é preciso ser da Europa, infelizmente estamos a viver um momento difícil, mas exatamente porque estamos a viver um momento difícil também temos que ter atenção, e é aqui também esse o nosso papel e o papel de todos nós que temos aqui alguma responsabilidade pública, e aí todos nós que estamos nesta sala temos, de perceber muitas vezes o que está por trás destas questões e o que leva a estas questões. E eu queria dizer ao Sr. Provedor que, de facto, o que nós temos todos que tentar, independentemente da sua opinião ou da minha opinião, é ter critérios muito objetivos para este tipo de questões. Eu sei que não é fácil, eu acho que aqui a ERC também tem o seu papel. Nós tentarmos ter critérios objetivos, porque a deputada Fabíola tocou no assunto, obviamente não é a discussão que está aqui, mas esta semana também está em uma grande discussão na Assembleia, portanto, este tema acaba por nos trazer, que é a questão das touradas, sabemos que lhe escrevem por essa razão, e, portanto, também é uma questão complicada, e nós também sabemos, se calhar a opinião de muitas pessoas é que espetar uma farpa num touro e sangue por todo o lado é uma coisa que para uma criança não tem problema nenhum, e há quem ache que é de facto uma violência contra os animais e um exercício, portanto, isto para dar um exemplo da questão da subjetividade. E, portanto, eu acho que nós temos que encontrar, de facto, critérios muito objetivos para estas questões. E agradeço muito a explicação que deu, porque uma das minhas grandes dúvidas era porque é que não é adequado. Eu lia, não é adequado, e não conseguia compreender a sua motivação para a inadequação. Agora já a compreendi. Quanto à faixa etária, pronto, é a sua opinião, obviamente. Eu não acho que aquele episódio seja desadequado para crianças dos 6 aos 10 anos, mas é uma opinião e todos somos livres de ter a nossa. Quanto à senhora diretora, só dizer-lhe o seguinte: eu compreendo, porque foi olhar para o episódio com olhos que não tinha olhado antes, motivado para a questão. Como, se calhar, se for outro episódio, vai fazer o mesmo que, se calhar, agora não faz até na própria série. Mas nós, às vezes, temos que pensar o que é que leva às motivações das queixas, o que é que leva às motivações dos momentos e às nossas reações às motivações. E, de facto, compreendendo que não foi a intenção, aliás, a intenção foi positiva e vai ser reposta à série, no episódio, até de uma forma, melhorando o episódio e como referiu, que fico muito agradada por isso, da autora ter concordado, e, portanto, eu isso acho que é muito importante, e se calhar até em francês pode... se calhar também há palavras que, pronto, é bom, é positivo, é construtivo. Agora, dizer-lhe que há uma questão que é uma questão que fica para a parte política do movimento em torno da questão que aconteceu. É que houve alterações, o episódio foi retirado e a série saiu do zigue-zague, vai voltar, felizmente, fico muito contente de saber isso, mas aconteceu isto, e isto não é neutro. E, portanto, se calhar, como disse a deputada Fabíola Cardoso, podia ter sido feita a alteração e o melhoramento sem esta movimentação que, evidentemente, deixará uns muito contentes e outros muito tristes. Esta audição tinha exatamente este objetivo, o nosso pedido, compreender
a vossa motivação e perceber objetivamente as razões que levaram, e eu acho que isso nós ficamos todos e todas completamente esclarecidas sobre aquilo que foram as motivações e as razões, e isso agradecemos muito. Em nome do PS, agradecer muito a vossa vinda aqui e os esclarecimentos. Senhora, só uma informação, é que a deputada Joacine Catar Moreira quer fazer uma intervenção. Está bem? Sim, sim, sim. Senhora deputada, já estará em condições para fazer intervenção? Dou-lhe então a palavra, senhora deputada. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar... Ouve-me? Ouvimos-la perfeitamente, senhora deputada. Sim? Ok, sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar a senhora Presidente e obviamente iniciar por agradecer os esclarecimentos. Efetivamente, na minha ótica, não havia motivos verdadeiramente fortes, não é? Para nós termos iniciado este enredo mediático e que isto, obviamente, é um início que não nos favorece, especialmente em épocas em que nós precisamos de afirmar os valores democráticos da igualdade, feministas, em que haja um espaço amplo para as diversas susceptibilidades. Eu não tenho, assim, digamos, nenhuma interrogação mais a efetuar, mas era mais para manifestar uma enorme preocupação por decisões institucionais como esta, porque elas têm um impacto social enorme, e esta é a hora de abrirmos alas à igualdade e de abrirmos alas à diferença. Muito obrigada, senhora deputada, pelas questões que colocou. Se me permitissem, visto que também só cheguei há pouco, eu posso dizer que não conhecia efetivamente o episódio das destemidas. Foi graças ao requerimento do PS e vi que uma da introdução que existia, que são histórias de mulheres excepcionais, ousadas e decididas, que fizeram o que quiseram, lutaram pelos seus sonhos. Mulheres ideais, épocas, idades e mundos muito distintos. Não sabia a idade, percebi agora que era dos 6 aos 10 anos, mas eu penso que se alguma coisa fez é que todos vamos provavelmente ver o Zig-Zag. Eu vou ver o Zig-Zag e vou ver a história do Zig-Zag. A RTP2 já ganhou mais uns quantos espectadores sobre isto. Por isso, mais que não seja, para isto já provavelmente... pronto, é sempre muito difícil culturalmente aceitar alguns valores, mas não vi o episódio, agora vou querer ver, vou andar para trás, mas vou ver agora todos o Zig-Zag. Eu vi ao Vitinho
Agora é a altura com os meus filhos de ver histórias de mulheres. Era só isso que eu queria dizer e vou então dar a palavra ao Sr. Provedor de Telespectador, Dr. Jorge Vemans, que terá 12 minutos, no máximo 12 minutos, para responder às questões. Não? Não, espera lá, não. Mas pode ainda... Tá, pronto, está bem? Estão a ver como ela... Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me estão a querer reduzir os direitos, não se preocupe. Está tudo... Não precisa. Acho que tem... Muito obrigado. Discordo de que discordo de duas coisas do que eu vi, que já agora se querem ficar com a minha opinião. Primeiro, acho que ninguém ficou satisfeito. Ninguém ficou satisfeito comigo, com a minha atuação. Uns queriam uma coisa, outros queriam outra. Portanto, isso é uma arte própria do provedor, habitualmente é assim, nada de muito especial. Assim como na questão dos touros, também ninguém está satisfeito com a atitude do provedor. O provedor, não sei se sabe, mas o provedor tem tomado posição dizendo que o Serviço Público de Televisão não deve transmitir touradas. Mas, claro, quem se revê na minha posição, nesta posição, acha que é insuficiente, que eu devia acabar com as touradas, não está no meu poder, que devia acabar com as touradas na RTP. Portanto, esses também não estão satisfeitos. Os que querem ver touradas na RTP também não estão satisfeitos, porque eu não tenho a opinião deles. Portanto, é costume. Não é uma coisa que me preocupe demasiado. O que é importante é o que, desculpe, tudo é importante, mas o que para mim é mais significativo é o que a senhora deputada disse. Eu não acho que isto tenha sido um mau momento para, em geral, para a causa feminista, para o empoderamento das mulheres, etc. Como provedor, e ainda tenho mais uns 4 meses disto, continuarei a bater-me por aquilo tudo o que me parecer desapropriado para o público infantil, eu continuarei a dizer que não deve estar em horário infantil. Como digo, a RTP tem muito espaço de programação. Tem possibilidades de chegar ao público adolescente, juvenil, adulto, em muitas alturas. Não é por qualquer... como vê a pressão para mim, eu estou habituado a não satisfazer ninguém, portanto não é por uma questão de pressão, tem a ver com aquilo que eu reconheço serem argumentos que fazem sentido. E de facto eu, por exemplo, neste caso, falei com um psicólogo e uma psiquiatra que também não acharam adequado para crianças nem para adolescentes aquele episódio. Mas eu não me substituo a minha opinião pela opinião deles, não foi em função da opinião deles que eu assumi esta posição. Foram mais elementos que eu recolhi para formar a minha opinião e a minha recomendação. Também devo dizer que, sendo a provedoria do telespectador uma instância que recomenda sem ser, enfim, sem a sua recomendação ser absolutamente definitiva e obrigatória e ser impositiva perante a liberdade e a reflexão que os diretores fazem, eu estou mais à vontade do que outros para obrigar os diretores não a fazerem aquilo que eu entendo que seja melhor, mas a refletir sobre o que fazem. Desse ponto de vista, eu tenho uma liberdade que, se fosse, enfim, se estivesse do lado da decisão e não da recomendação, teria que usar com mais parcimónia, digamos. Por isso tenho recomendado diversas coisas, diversos aspectos em que, por vezes, os diretores não seguem a minha recomendação. Devo dizer que eu, quando recomendo, é na expectativa de que eles sigam aquilo que eu recomendo, mas também percebo que nem tudo o que eu recomendo possa ser imediatamente ou
possa ser consensual entre as pessoas a quem eu recomendo determinadas decisões. Creio que o que nós aqui temos, para além do que foi dito e feito nas redes sociais, companhia, atenção, eu não peço sigilo às pessoas que me escrevem. As pessoas que me escrevem podem divulgar, obviamente, aquilo que me escrevem. Eu é que não divulgo aquilo que quem me escreve sabe que eu mantenho, e é obrigatório o provedor manter sigilosa essa correspondência. As pessoas, os autores de tais mails e cartas podem fazer o que bem lhe entenderem. Portanto, eu queria dizer-vos que tenho muito apoio, de facto, a defesa do público infantil. Acho que nós não podemos, no momento em que existe aquilo que eu inicialmente referi, toda uma quantidade de canais infantis que não têm, para os quais o critério educativo, formativo, não é o principal, para dizer o mínimo. Eu creio que o Serviço Público de Televisão tem aqui um papel muito importante e decisivo. As crianças estão a chegar à escola cada vez mais diferentes, se não têm a possibilidade de partilhar dos mesmos heróis, das mesmas heroínas, não, enfim, ainda estaremos piores. E por isso o Serviço Público de Televisão tem a obrigação de abordar estes temas, tem a obrigação de não se esquecer, tal e qual como eu escrevi, não se esquecer, tem o dever e a obrigação de os abordar, mas sempre tendo em conta a qualidade da narrativa e da linguagem que utiliza para os abordar. Obrigado. Obrigado, Sr. Provedor. Passo agora a palavra à Sra. Doutora Teresa Paixão, Diretora de Programas da RTP2. Eu também queria agradecer, acho que para mim também foi bastante útil vir aqui, porque quanto mais não seja, tive que pensar nisto de uma forma mais sistematizada, não é? E mais duradoura. Gostava só de esclarecer uma coisa que há bocado foi visto, os números são muito complexos, a série é dos 10 aos 13 e não dos 6 aos 10. É dos 10 aos 13. Sim. Sim. O que acontece é que o espaço zigue-zague vai até aos 13 e, portanto, começa para meninos do pré-escolar e vai crescendo. E por isso é natural que naquele espaço, àquela hora, há algumas crianças que estejam a ver também, não é? Porque isso é muito difícil. Aliás, as crianças pequenas veem telenovelas e há quem... Sim, mas por outro lado as telenovelas às vezes também são o ponto de encontro com a família, não é? Veem todos a mesma coisa e nesse sentido às vezes também não é inútil. Mas acho que foi bom explicar o que aconteceu e sobretudo também queria esclarecer, a série ficou sempre no online, ela não ficou, foi no espaço infantil, não é? Ela podia ser acedida por crianças também, mas não estava no espaço infantil, mas estava livre. E também, quer dizer, de certo modo, concordar com todas as deputadas e até com o Jorge Wemmens, no sentido em que o Serviço Público de Televisão tem uma enorme responsabilidade naquilo que diz respeito às crianças e sobretudo nas questões da diversidade e da igualdade e de dar oportunidades até a crianças que não têm outras oportunidades, não é? Porque são pobres, porque não têm oportunidades de ver coisas fora do seu circuito ou da sua terra, de verem o mundo à sua volta e de conhecerem pessoas diferentes delas e até identificarem-se em alguns casos com essas pessoas e, portanto, é isso que queremos fazer. Compreendo a sua questão, foi feito. Sim, foi feito, mas às vezes também é engraçado haver assim uma coisa que explode mesmo, não é? Mesmo que a gente diga, ok, se calhar podia ter explodido melhor, mas mesmo assim eu acho que vale a pena de vez em quando, fugir à regra, vá lá, digamos, para suscitar a discussão e a conversa e perceber certas coisas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sr. Provedor Telespectador. Já sai tudo embora, é? Deixa-me só agradecer.
Dr. Jorge Wemmans e à Sra. Doutora Teresa Paixão, diretora de programas da RTP2, os quais agradeço em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação os esclarecimentos que prestaram e dou por terminada esta audição, agradecendo também a todas as deputadas presentes e aos presentes. E ao deputado? E ao senhor deputado, peço desculpa, presente.